Do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu estou gravando essa live, amados. Falo para vocês, depois de ter um diálogo, uma conversa com Deus, e o Senhor falou muito no meu coração, porque muitas das vezes a gente pensa que não vai dar certo, que não tem jeito, a gente não vai conseguir. Às vezes a gente tem aquele desejo de evangelizar, aquele desejo de anunciar a palavra e nós nos sentimos muitas vezes incapazes, mas a palavra do Senhor ela é simples, a palavra do Senhor não tem segredo, porque está escrito. Então nós precisamos estar dependendo do Espírito Santo para nos ajudar, não é verdade? Então eu quero falar para você que talvez desanimado aí, olha, levante-se. Ouve essa palavra e eu tenho certeza que depois de ouvir essa palavra, você vai ter as suas forças renovadas, a sua visão espiritual aberta, você vai entender que Deus te chamou sim, na sua simplicidade, da forma que você é. Não precisa de preocupar com grandeza, na área intelectual, que tem que ter bacharelado, que tem que ter formação, não. O Espírito Santo de Deus, quando nós meditamos na palavra, ele vai nos instruindo naquilo que é da nossa capacidade. O Senhor não vai te usar, não vai exigir de você aquilo que você não sabe, não é verdade? Então, a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, está escrito assim: E partindo dali, chegou à sua pátria e os seus discípulos o seguiam. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Eu vou ler até aqui, depois de uma oportunidade você continua lendo esse capítulo 6 de Marcos, que é algo tremendo que o Senhor está ensinando para nós. Então, o que eu tirei para a minha vida, para a nossa vida, para passar para você hoje, dentro desse texto de Marcos, no capítulo 6, é que não são as coisas grandes que nos atrapalham, não são as coisas grandes que vai nos impedir de prosseguir, mas são as coisas pequenas. São aquelas coisinhas, sabe, que nos intimida, aquelas coisinhas que falam assim: eu não posso, eu não sou capaz, eu não tenho tempo, eu não tenho idade, né? Eu não tenho uma formação acadêmica, não é verdade? Coisas assim que nós precisamos parar e analisar. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos começar nos apresentando a Deus, né, através da oração, através do jejum, né, através da consagração. E assim nós vamos entender que nós estamos passando por um processo, um processo. Por isso nós precisamos nos desarmar, é isso mesmo, nos desarmar de nós mesmos, para que nós possamos nos armar, nos encher da presença de Deus e da armadura de Deus. No capítulo de Marcos que nós lemos, né, o texto lido, nós vamos ver que Jesus, ele estava ali saindo. Ele estava saindo com quem? Com os seus discípulos. E ali ele proclamava ao povo que se arrependesse. Esse é o propósito de Deus. Esse é o alvo de Deus para nós, para a humanidade, que se arrependam, que conserte as suas vidas, sabe, que volte para o Senhor com o coração quebrantado. Essa foi a ordem que Jesus deu. E no versículo 11 está escrito: se alguns não receber, nem ouvir vocês, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles, haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Jesus, ele enviou os seus discípulos
que estavam sendo transformados através do ensinamento de Jesus. Então o Senhor está falando, olha, se o Senhor te revelou a palavra, você está com a palavra do Senhor no seu coração e você vai falar para alguém, ou numa cidade, ou numa igreja, aonde você estiver, e aquelas pessoas que ali estiverem não der crédito, você não precisa te preocupar. Você precisa somente fazer aquilo que Deus mandou, aquilo que o Senhor te orientou, aquilo que você aprendeu de Jesus é o que você vai falar. Por isso, Jesus, ele enviou os seus discípulos. E aqueles discípulos estavam sendo o quê? Trabalhado, estava sendo transformado através de oração, através do trabalho, através, da mudança de caráter. Sabe por quê? Porque nós precisamos nos examinar. Eu preciso saber o que está dentro de mim, como está a minha mente. Eu também preciso de arrependimento. Eu preciso de ver, sabe, aquilo que está acontecendo de errado na minha vida, para que esteja me impedindo de viver o novo de Deus, de viver aquilo que o Senhor me ensinou, de ensinar ou abençoar outras pessoas. Se você chegar no Evangelho de João, no capítulo 13, o Senhor Jesus, ele dá uma lição maravilhosa. A palavra do Senhor diz que ele pega uma bacia, ele coloca água naquela bacia e ele começa a lavar os pés dos discípulos de uma maneira humilde. Aleluia! Ele estava mostrando ali que nós devemos servir uns aos outros com humildade, tendo intimidade com Deus, servindo ao Senhor, sabe? Servindo ao nosso próximo, como está escrito. O Senhor diz: amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao seu próximo como a ti mesmo. Então Jesus ali, ele deu uma lição de humildade. Se ele, sendo Deus, ele ali era o líder, ele era o mestre, e ele cingiu, ele pegou a sua toalha e ele colocou água naquela bacia e ele lavou os pés dos discípulos, enxugou com a sua toalha. Ele estava ensinando para os discípulos dele, ensinando para mim e para você hoje, que nós precisamos amar sim o nosso próximo e ser, sabe, generosos, ser misericordiosos, sabe, andar junto, buscar ao Senhor junto. Temos que andar com uma bacia na mão, porque muitas das vezes, como Pedro falou, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Mas o Senhor Jesus falou: olha, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não é digno de andar comigo. Pedro falou: não, Senhor, então não lava só os pés, não. Lava a minha cabeça, lava o meu corpo todo. Não é assim que Pedro falou? Nós temos que saber que nós somos vidas que o Senhor nos chamou para que nós pudéssemos ser, ter, comunhão e relacionamento com Deus. Essa comunhão, esse relacionamento foi quebrado lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, eles desobedeceram a ordem do Senhor e comeu a fruta que Deus falou para não comer, e assim entrou o pecado no mundo. Então, por conta disso agora, nós precisamos estar, através do sacrifício de Jesus, através do sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados e nos dar a oportunidade de nos religarmos a Deus novamente. E isso precisa de arrependimento, precisa de mudança, mudança de atitude, mudança de direção. Louvado seja o nome do Senhor. O que importa é fazer a vontade de Deus. Então nós precisamos entender que para fazer a vontade do Senhor, para fazer a obra do Senhor, o propósito de Deus, para se cumprir na nossa vida, nós precisamos primeiro o quê?
buscar o reino de Deus, a justiça de Deus em primeiro lugar. Buscar com propriedade, buscar na fonte certa, e a fonte é Jesus, aleluia. A Bíblia está, sabe, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver ali Deus falando de Jesus Cristo, falando da nossa vida, do nosso relacionamento, o desejo de Deus de estarmos junto com Ele. Para isso, nós precisamos nos entregar a nossa vida a Jesus, conectar com Jesus. Quando Jesus ele fala lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus ele fala assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, nós precisamos conectar, alinhar a nossa vida com Jesus, porque Ele, através da palavra revelada para nós, é que vai nos conduzir no caminho. Aleluia. Lá em Atos, no capítulo 11 e o versículo 26, os discípulos do Senhor Jesus, pela primeira vez, eles são chamados de cristãos, testemunha fiel de Deus. Aleluia. Ainda quando nós olhamos lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, nós vamos ver que há um tempo, há um propósito de Deus na vida do ser humano. E Salomão, ele pôde entender que de tudo que ele viveu, de todas as maravilhas, de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, de todo o bem, de tudo que ele adquiriu aqui na terra, ele chegou, ele falou no final, de tudo isso, o mais importante, o que importa é obedecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus trabalha em mim, Deus trabalha através de mim, Deus trabalha para mim. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é misericordioso. Somos sacerdotes, geração eleita, aleluia, que fomos reconciliados com Cristo através do sangue derramado. Nós éramos como jambuzeiro bravo, aquela erva brava, mas Jesus, como a videira verdadeira, agora nós somos ligados na videira, religados, ou seja, nós estamos agora nascendo de novo, não da carne, mas do Espírito. Por isso é preciso renunciar, negar o meu eu. Nós precisamos nos negar a nós mesmos, para que nós possamos entender esse mistério, para que nós possamos entender essa mensagem gloriosa que é o plano de salvação de Deus para a nossa vida. Tiago 4,17 vai dizer: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, está pecando. Se você pode fazer algo de bom e você não está fazendo, você está pecando. Nós estamos ouvindo muitos testemunhos, dezenas e centenas de testemunhos de pessoas que estão sendo arrebatadas no Espírito, que estão sendo levadas, que está vendo o arrebatamento da igreja, que está indo no céu, outro está indo no inferno. As pessoas, Deus está, mostrando, Deus está dando às pessoas visões, para que através dessas visões, dessas revelações, muitos possam ser despertados. Mas infelizmente nós estamos vivendo num tempo, como está escrito na própria palavra do Senhor, nós estamos num tempo como o tempo de Noé. Noé estava construindo a arca. E eu creio que
As pessoas ali riam, debochavam dele, porque naquela época ainda não tinha havido chuva, né? E ele construindo aquele grande navio, barco, e as pessoas não estavam dando crédito, até que o Senhor então chegou e colocou Noé dentro da arca, e o próprio Deus fechou a arca, e aí veio o dilúvio. E a Bíblia fala que somente Noé com a família dele e aqueles animais que Deus colocou, mandou ele colocar na arca, se salvaram. O resto pereceu todos. Agora você imagina na hora daquela chuva, aquela tempestade, aquele desespero, tudo destruindo, tudo sendo desmoronado, tudo sendo carregado pelas águas, e aquele povo gritando desesperados: Noé, abre a porta, Noé, abre, deixa-nos entrar. E não tinha mais jeito, porque a porta estava fechada. Assim vai ser a vinda de Jesus, porque ele falou, ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou, ele voltou para o Pai, mas ele falou: eu vou voltar e vou buscar vocês. Mas ele falou: olha, vigiai, estejais preparados, estejais com as suas lâmpadas acesas, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, se é de manhã, de tarde, de noite, se é de madrugada. O certo é que ele vem. E muitos estão criticando, desapercebidos, não acreditam. Mas o dia da volta de Jesus vai ser como nos dias de Noé. Vai ser tenebroso, vai ser terrível. E ai de quem ficar, ai de quem ficar para trás. Não queira ficar depois do arrebatamento, não queira ficar, mas queira estar com o Senhor na glória. Jesus breve virá. Os sinais estão aí. O sinal do tempo de Noé era a arca sendo construída. Os sinais de hoje são as guerras, são os terremotos, são as queimadas, são as tragédias, são a dissensão, não é verdade? As pestilências, a família desvalorizada, as coisas, tudo diferente. O certo ficou errado e o errado ficou certo. Está tudo, o templo, a temperatura, tudo está desorganizado. Você já parou para observar isso? Pois é. E muitos estão achando que é normal. Não é normal. São sinais da vinda de Jesus. Então prepara-te, prepara-te, prepara-te. Nós lemos aqui no capítulo 6 do Evangelho de Marcos. O Senhor, olha: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se. E Jesus dizia: não há profeta sem honra senão na sua própria pátria. Olha, entre os seus parentes e a sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. O próprio Jesus falando aqui, ó. Ele estava no seu ministério. E as pessoas criticavam, as pessoas riam, as pessoas desmereciam. E ele falou: olha, profeta de casa não tem honra. Às vezes muitos vão ignorar essa palavra, não vai dar crédito a essa palavra. Como eu falei no início, eu estava pensando em parar de gravar, porque eu sinto que as pessoas não estão dando crédito, mas o Senhor fala para mim assim: olha, não desista, não pare, não pare. Se cada live que você gravar, uma pessoa interessar, entender e voltar para mim, diz o Senhor, valeu, já valeu. Sabe por quê? Porque uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe.
Fiquem todos na paz do Senhor. Se você puder deixar o seu like, eu vou te agradecer. Se você não quiser, também não tem problema. O importante é você saber que Jesus te ama e Ele vai voltar. Amém?